Para a pesquisa sobre consumismo e mídia, utilizamos uma amostra de 70 pessoas escolhidas aleatoriamente em Conquista e Salvador, bem distribuídas em idade e gênero, usando como mídia qualquer meio de comunicação ou difusão de informação, ou seja, os indivíduos também contam. Assim, vamos compreender 1. Como um indivíduo se vê contraposto ao consumismo. 2. Como um indivíduo vê a sociedade em sua relação com o consumismo. E 3. Qual a influência da mídia na sociedade? Ou seja, pretendemos saber o que a sociedade civil compreende como consumismo e como o seu consumo é modificado pelas mídias. Primeiro, separamos as idades. Em termos de idade, podemos ver que os estratos estão bem representados. Há um certo excesso nas idades de 30 ou maiores, o que não é ideal, visto que o desenvolvimento das mídias mais modernas é mais recente no Brasil. Por isso, já soubemos que os resultados em relação à influência dos blogs e vlogs seria menor, afinal, esses são mais famosos entre o público mais jovem. Em segundo lugar, analisamos os dados de gênero. Vemos que o gênero dos participantes, além de bem equilibrado, representa a tendência da sociedade brasileira, onde há, geralmente, mais mulheres do que homens. Antes de iniciar a análise dos dados, vale lembrar que cada indivíduo é como uma mídia própria. Isso significa que nos aproximamos da análise social feita por Luhmann, que acredita que cada ser é um sistema que reproduz suas ideias. Nessas condições, temos que as nossas opiniões, visões de mundo e escolhas ecoam na sociedade, o que nos torna igualmente uma mídia. Portanto, podemos tratar de mídia como qualquer entidade que, em qualquer proporção, modifica ativamente as opiniões e visões de outras entidades, através de suas ações no mundo ou da expressão das suas próprias opiniões e visões. Continuando nossa análise, nessa pergunta vemos que há possivelmente uma dificuldade dos participantes de saber se as propagandas afetam ou não suas escolhas. O grande número de respostas, às vezes, em comparação aos outros, demonstra isso. Para você crer que a propaganda afeta sua escolha de produtos, 63% responderam às vezes, 17% nunca e, por último, 9,6% responderam sempre e frequentemente. Para as pessoas como o próprio meio de mídia, os seguintes dados foram coletados. Nesta questão sobre blogs e vlogs, vimos que, nesta mídia, há uma grande diferença. Apesar do maior número de nunca, o número de respostas sempre e frequentemente é maior do que às vezes. Após reflexões, chegamos à resposta de que isso ocorre porque o blog e o vlog são mídias que devem ser ativamente procuradas, diferente das propagandas ou das opiniões de pessoas conhecidas. Se ela foi procurada, há uma necessidade de sua opinião. Enquanto as propagandas e opiniões pessoais simplesmente surgem e são absorvidas, havendo pouca ou quase nenhuma escolha pessoal, os blogs e vlogs são mídias que traduzem os desejos dos seus consumidores. Bom, vemos que as mídias modernas têm um poder muito maior. Sua capacidade de selecionar o público e de só atender a seção que se interessa pelo produto oferecido a torna capaz de ser muito mais efetiva do que antes. O marketing atual já compreende esse efeito e utiliza a internet para tal. Além de contratarem blogs para lhe darem boas avaliações, empresas lançam mão do chamado hipertargeting, ou seja, hiperdirecionamento, para conseguirem afetar o exato grupo interessado nos produtos vendidos. O hipertargeting usa os dados de navegações de usuários para saber em que estão interessados e, a partir daí, mostram-lhe os anúncios. Esse cenário de hipertargeting também condiz com o que foi descrito por Webster e Robbins ao criticarem o taylorismo na sociedade moderna.
Essa produção em massa, mas ao mesmo tempo em just in time, ou seja, bem a tempo, é exatamente o que o hipertargeting faz, ao produzir propagandas exatamente para grupos específicos de pessoas. Nessa lógica, os indivíduos perdem sua individualidade, ao invés de ganhá-la, pois são encaixados em grupos de vendas. As personalidades e gostos se tornam, então, artigos a serem vendidos. Segundo Webster e Robbins, mais uma vez, portanto, essa mídia especializada é parte de um grande contexto de tailorização da vida, o que é visto com grande negatividade pelos autores, críticos da sociedade pós-moderna. Por último, fizemos as duas questões relacionadas à visão do participante sobre o consumismo. Você se considera consumista? Você acredita que a sociedade é consumista? A sociedade brasileira, após forte conscientização perante um problema social, considera-se, em plural, algo determinado. Quando perguntada individualmente, porém, nega-se aquela mesma coisa. Isso ocorre pois o reconhecimento de um problema social provém de informações veiculadas pelos jornais e TV, que não apenas popularizam o termo, como também uma determinada ideologia por trás do próprio. Por isso, mais de 90% da amostra crê que a sociedade é consumista, mas apenas 50% se vê de tal forma. Através do trabalho, chegamos à conclusão de que na sociedade atual há uma tendência a mudar os meios de marketing, adequando-se a um marketing com alvos específicos, que planeje mudar o consumo de grupos específicos. Sabendo-se que a metade da população se considera consumista, deve-se perguntar como incentivar o consumo crítico e criterioso numa sociedade cada vez mais capaz de persuadir seus membros de que ter significa mais que ser. Chegamos também à conclusão de que toda mídia personalizada é muito mais efetiva que qualquer mídia produzida em massa. Apesar da eficácia da segunda, a primeira é muito mais persuasiva e funciona com mais frequência. Ao final de todos os trabalhos, reconhecemos como importante que sejam tomadas medidas para refrear o consumismo como visto pela própria sociedade brasileira. Isso requer medidas educacionais, que invistam em matérias ou programações pedagógicas no sentido de influenciar o indivíduo a reconhecer suas necessidades e não consumir acima do necessário, nem de forma impensada.